Eu não vou ministrar, eu não vou pregar, porque eu acredito que a ministração já foi feita através dessa peça que foi feita pelas crianças. Mas eu queria deixar um texto da palavra de Deus que foi construído ali enquanto estava tendo essa apresentação. E eu queria que encontrasse aí Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. Coloca aí, por favor. Eu quero só ler, irmãos, e só um comentário para a gente já partir para a ceia, para as crianças não ficarem de castigo, amém? Elas não merecem. Amém? Quem encontrou, coloca aí na tela, por favor, esse texto que eu falei, Romanos, capítulo 5, versículo 19. Cadê o pessoal da Bíblia? Conseguiram achar? 18, coloca do 18, versículo 18. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Diga glória a Deus. Versículo 19 e último. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Diga glória a Deus. Eu estava assistindo essa apresentação dos meninos e eu estava pensando que se tivesse tido obediência não tinha nada disso. Não precisava ter Páscoa. Se o faraó tivesse ouvido a mensagem de Moisés no capítulo 5 de Êxodo, versículo 1 ao 4, quando Moisés vai ter com o faraó e diz assim: o Deus dos hebreus nos achou, nos encontrou e mandou te dizer que liberasse o nosso povo para que caminhemos caminho de 3 dias e celebremos a ele uma festa. Então disse também Faraó, volta no versículo 4, por favor. E disse o rei do Egito a Moisés e a Arão: que fazes cessar as obras? Volta no versículo 3 para mim, por favor. E disse: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir agora, a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então disse o rei do Egito a Moisés e a Arão: por que fazes cessar o povo as suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar suas cargas. Deixa aí, irmãos. No versículo 1 e 2, quando Moisés diz a Faraó que o Deus dos hebreus ordenou, no versículo 2, Faraó diz assim: não sei quem é o Deus dos hebreus, não conheço e não deixarei o povo ir. É interessante porque a mensagem chegou até ele. A mensagem chegou, como tem chegado aí pela internet, televisão, a todo mundo. Quem tem acesso hoje à internet, à TV, a mensagem tem chegado. A palavra está sendo ministrada. Jesus está anunciando através da boca dos pastores e da boca de todos aqueles que servem a Deus, porque eu tenho certeza que todos aqui que servem a Deus, quem serve a Deus aqui? Levanta a mão. Tem certeza que você já disse para alguém do teu trabalho, da tua família, da tua casa, de onde você mora, dos teus vizinhos? Eu tenho certeza que você já disse para alguém: olha, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Prepara, te arrepende. Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós já falamos isso para alguém. Pelo menos é para ter falado, né? Não é possível que tu aí a vida toda. Então a mensagem chegou de alguma maneira. O problema, irmãos, é porque muitos não dão ouvido. Faraó não deu ouvido. Faraó não deu ouvidos àquilo que Moisés tinha dito. E depois Deus não quis mais que ele ouvisse.
Porque agora Deus começou a pesar a mão sobre Faraó até chegar o dia da Páscoa, da passagem. E aquele dia, irmãos, Deus resolveu passar pelo Egito. E nós vimos o que aconteceu e lemos o que aconteceu. Porque o sangue do cordeirinho nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais da porta, era para que o anjo da morte passasse por aquela porta e não fizesse nada. Do mesmo jeito, o sangue do cordeiro tem que estar em nós, irmãos. A marca na nossa vida tem que ser do sangue do cordeiro que um dia foi imolado por nós. Porque eu não acredito que o inferno vença. Eu não acredito que o inferno consiga vencer esse sangue que está marcando a nossa vida. Não consigo entender. Ele não vai conseguir vencer a marca do sangue de Cristo que foi derramada sobre nós. A palavra de Deus mostra, como foi lido aqui, foi falado aqui várias vezes, não precisamos mais celebrar a Páscoa. Nós lembramos dela, nós comemoramos como algo que aconteceu e relembramos tudo o que aconteceu. Para nós é muito importante relembrar essas passagens. Mas para nós não tem mais significado, porque nós sabemos que Jesus Cristo morreu uma vez por nós e foi o suficiente. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 27, que diz que não necessita mais, como o sumo sacerdote, de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele ofereceu-se a si mesmo uma vez por todos nós. A Bíblia fala, irmãos, quando a Bíblia nos mostra o que Jesus fez por nós, foi suficiente. Mas a pergunta é, irmãos, aquilo que nós acabamos de ler aqui. A desobediência de um fez vir tudo isso sobre nós. E a obediência de um também trouxe sobre nós a salvação. E eu fiquei pensando nessa passagem, por quê, irmãos? Porque tudo vai depender da tua decisão de obedecer ou da tua decisão de desobedecer. Mas a palavra foi dada e a cobrança de Deus por nós é: eu estou te trazendo a informação. Depois disso, a decisão é sua. Depois disso, só depende de você. Deus fala e espera de nós o quê? Resposta. Você não vê Deus repetindo a mesma coisa. Deus fala com Abraão: sai do meio da tua parentela. E você não vê Deus chamando ele uma segunda vez. Eu não sei quantos dias dali para frente Abraão se organizou para sair. Mas eu não vejo Deus repetindo de novo. Eu não vejo Deus chamando de novo. Deus ficou aguardando agora a posição, a decisão de obedecer ou não de Abraão. Do mesmo jeito eu digo para você hoje: pela obediência de um, vê a salvação de todos. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que confessa esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz, ele diz, Mateus capítulo 10, versículo 30, 31 e 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos seus anjos, dos seus santos anjos. E eu digo para você, vai depender da tua decisão. Se você é servo de Deus, o inferno não vai vencer o sangue do Cordeiro na tua vida. Mas toma uma posição. Deixa que esse sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida seja visto no teu testemunho, na tua vida, dentro da tua família. Deixa que esse sangue do Cordeiro seja visto para o mundo espiritual, reconhecer quando você chegar. Porque essa marca do Cordeiro, irmãos, faz os demônios se afastar de nós. Faz os demônios temerem. Quando nós temos verdadeiramente essa identidade em nós, o inferno sabe. Só precisa nós entendermos isso e não deixarmos de qualquer jeito aquilo que foi pago com tanto sangue, com tanta dor.
aquilo que foi pago com tanta dor naquele Calvário, tanta humilhação, abandono, traição, Jesus passou tudo isso por nós. E eu quero ler só o último versículo, João capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz assim: e sabendo Jesus que era a hora de passar desse mundo para o Pai. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a hora era chegada, que já era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o... Vamos ler essa última parte. Amou-os. Cutuca teu irmão aí que está do teu lado e diz: o pastor está falando com tu ali, ó. Ele te amou até o fim, diz para ele. Até o fim. Ele vai te amar até o fim dessa história. Até a trombeta tocar. Ele não estava enganado aí, irmãos. Ele não estava enganado. Aí, nesse dia, nessa mesa, ele sabia que Judas já estava ali com as moedinhas. Um saquinho de moeda. Ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Ele estava sentado nessa mesa aí, sabendo de tudo isso. Ele sabia que os outros iam correr. E a Bíblia diz que mesmo sabendo de tudo, e sabendo que era hora de passar desse mundo para o Pai, Jesus decidiu nos amar até o fim, sabendo de tudo aquilo. Então, irmãos, o amor de lá para cá é muito verdadeiro. Agora a pergunta é: como está o nosso amor daqui para lá? Então, se a obediência de um nos salvou, se a desobediência de um nos condenou, a obediência de um nos salvou. E quando nós abraçamos esse um que obedeceu, nós também nos tornamos participantes dessa justiça. Nós não somos justos, mas fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Aplaude a Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.